Oi gente, o vídeo de hoje eu vou fazer com vocês uma maquiagem que o Helder Marucci fez na Francine Elk, que eu simplesmente achei a coisa mais linda. Gente, eu usaria aquela maquiagem todos os dias na minha vida. Eu achei muito bonita, então eu vou tentar reproduzir aqui com vocês. A maioria dos produtos que eles usam são produtos dela, eu não tenho todos, né? Então a gente vai adaptando com aquilo que a gente tem. O legal da inspiração é isso, não é pra fazer igualzinho e não é pra comprar o mesmo produto que a pessoa usou, tá, gente? Tenta fazer com o que a gente tem em casa. Então bora lá. Ele começa hidratando a pele dela, ele não mostra o hidratante que ele usa. Eu vou usar o meu aqui de todos os dias que me acompanha no frio. Nivea Facial Creme Nutritivo. Eu amo esse hidratante pro frio, que ele é mais grossinho. Ele espalha com um pincel do Wolfiber, eu vou fazer o mesmo aqui. Esse aqui, ele é da Macrylan, é o DF04. Hidratante espalhado, inclusive aqui na pálpebra também. E eu vou fazer um passo aqui que eu acho que ele não faz, pelo menos não mostrou no vídeo, que é passar um olhinho. Pra mim não existe mais preparação de pele sem óleo, então eu vou usar aqui o BT Oil. Só uma gotinha aqui na minha olheira. Vou espalhar aqui com o mesmo pincel. Na verdade, ele aplica nela um hidratante próprio para a área dos olhos e ele aplica com a esponja, tá? Como o meu foi óleo, aí eu apliquei com o pincel mesmo. E aí ele vem com a esponjinha e aplica em toda a pele dela, dando batidinhas. Diz ele que é para retirar o excesso de hidratante que a pele não absorveu. Nunca fiz isso. Inclusive, ele tá usando a Sister Blend da Mariana Saad, aquela menor. E aí ele vem com a base da Fran, que não temos. Então eu vou usar a Bruna Tavares. Vou aproveitar que eu tô com uma blusinha de golinha aqui pra usar ela, porque ela não é do meu tom. Eu até ia comprar do meu tom certo, mas quase não uso base, né? Então já economizo aí R$60. E aí ele vai espalhando com o mesmo do Wolfiber que ele fez a preparação de pele. Nunca apliquei base com pincel do Wolfiber, então eu não sei como que vai ser. Ele não dá o acabamento todo na pele com o pincel não, depois ele vem com uma esponja. Pelo menos assim foi que eu consegui identificar ali, porque tem bastante corte no vídeo. Acredito que não é pra entregar, né, toda a preparação de pele que ele faz. Vocês já usaram a base dela? Eu só experimentei em uma loja, mas não tinha minha cor. E depois eu esqueci também de voltar pra ver se chegou. Confesso que eu tô usando bem menos base que ele, tá? Essa base da Bruna Tavares, ela aparenta ser mais pigmentada, então ela acrescenta mais cor na pele mesmo você usando menos base. E eu gostei da aplicação desse pincel, viu? Se não tivesse esponja, nem precisaria dar acabamento com a esponja aqui. E aí, ele já vem com o corretivo. Eu não tenho o corretivo dela, então eu vou usar esse aqui da Bruna Tavares. E aí ele fala para não passar esse corretivo muito próximo à raiz dos cílios, aqui ó, nas linhas. Porque automaticamente quando a gente vai esfumar esse corretivo, ele já sobe, né? A gente já sobe ele com a esponja. E aí ele aplica aqui também, porque ele explica que o formato que ele vai fazer no olho dela é mais puxadinho. Então ele já passa corretivo aqui. Ele passa aqui. E ele já passa aqui também, ó, e explica que isso aqui é ótimo para quem não quer fazer o contorno escuro. Fazer apenas com o corretivo mais claro que o seu tom de pele. Ou porque não quer fazer com escuro, ou porque não tem o contorno. Aí ele explica que isso aqui já cria aquela sensação de profundidade aqui, ó, clareando essa região e deixando aqui realmente no seu tom. E isso aqui que ele fala de não subir com o corretivo faz total sentido. E a gente tem mesmo, pelo menos eu tenho essa mania de já vir com o aplicador do corretivo bem rentezinho aqui ao olho, ó. E muitas vezes é um acúmulo ali de produto que não precisa. Então assim, vou levar esta nova forma de aplicar o corretivo pra vida.
tô sentindo aqui um pouquinho de falta do meu corretivo camuflador, mas não vou usar não. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E ele passa aqui na testa dela também, que eu esqueci. E já vou aqui dar o acabamento com a esponja. E aí ele vem com o contorno, ele também usa o corretivo dela, que é em bastão. Eu vou usar esse aqui da Dylos, na cor D8 médio. Eu não gosto de passar ele direto na pele, eu gosto de passar ele no pincel. Amo esse pincel aqui para contorno cremoso, que é o P04 da Macrylan. Não tem muita coisa diferente assim no contorno, não. Ele faz de acordo com a proporção do rosto dela mesmo. Ele passou o stick na mão e foi passando o pincel e passando no rosto dela. Eu não gosto de fazer isso, eu acho desperdício de produto. Então eu já passo no pincel e venho dando batidinhas no rosto, porque assim eu sei que eu distribuo bem o produto em toda a cerda do pincel. E isso faz com que não manche no rosto, né? Porque se você vem direto com o pincel em alguns lugares com mais produto que outro, na hora que você vai transferir esse produto para sua pele, ele mancha, que é exatamente o que eles fazem na hora de espalhar esse produto na mão. Põe o produto na mão e passa o pincel para ter certeza que tem produto de forma uniforme por todo o pincel. Mas eu já faço assim, ó. Que aí eu garanto essa uniformidade no pincel. Na hora que eu venho com o pincel pra pele, ela não mancha. Catem aí a dica pra quem, assim como eu, não gosta de desperdiçar produto no dorso da mão. O que irrita vocês na maquiagem? Meu, é isso, quem desperdiça produto e quem bate pincel. Gente, eu tenho pavor quando eu vejo tutorial que a pessoa mal encosta o pincel na paleta e fica assim, ó. Ai, dói aquilo. Ou então que a pessoa enfia o pincel com toda a força na paleta, no produto, e depois desperdiça o produto todo batendo o pincel 1 milhão de vezes. Aí ele pega uma bruma, molha a esponja e dá acabamento no rosto com a esponja, né? Eu já faço isso muito, geralmente eu só não molho a esponjinha com a bruma de novo, mas aí ele volta esfumando tudo. Isso aqui dá uma baita diferença. Se você não faz, miga, adota pra vida. E aí ele já vem com o pozinho dela, então vou usar também. E ele vem com a mesma esponja que ele tava passando os produtos. Assim, eu não sei se é outra, né? Mas ele tá com a mesma esponja na mão, a Sister Blend. Então eu vou aplicar o pó aqui. E aí ele dá a dica também pra gente esticar a pele na hora de passar o pó onde marca mais. Por exemplo, aqui no bigode chinês. Aí você estica a pele, ó, pra passar o pó. E eu vi também que ele vai dando batidinhas com a esponja assim, ó, até praticamente o pó sumir na pele dela. Ele não aplica muito pó, não. Ele vai vindo com pó aos poucos e já vai dando batidinha com a esponja pra pele ir absorvendo e assentando esse pó. Eu não vi ele passando pó na testa dela, mas ele passou aqui também, ó. Esse pó dela, eu já reparei que ele não acrescenta muita cor na pele. Pra quem gosta de fazer baking, gosta de dar uma boa clareada na região dos olhos, principalmente onde passa o corretivo, dar uma clareada com pó, esse pó dela não faz isso. Ele praticamente se adapta ao tom da pele e a cor dele desaparece. E depois ele já vai pro iluminador, então não mostrou ele retirando esse excesso de pó. Não sei se ele usou um pincel, não sei se ele foi passar na esponja, mas só pra garantir eu vou passar o pincel aqui e vou passar aqui na pálpebra também pra
Vou ficar acumulando, que eu tenho gastura. Aí ele vai pro iluminador e aí ele fala que ela tá com a pele úmida aqui, ou seja, ele não tinha tirado o pó ainda. Mas vou passar assim mesmo. Eu não tenho a paleta de iluminador dela, então eu vou usar a Better Holiday. E aí ele passa bem aqui, ó, e um pouquinho aqui na testa. Ele faz um Czinho assim bem contido. Ele não chega com o iluminador aqui nessa região. Bem docinho aqui mesmo. E aqui, ó. Nossa, eu amei o brilho que ficou mesmo pessoalmente. Porque você olha assim, ó, você não vê rastro na pele, sabe? Quando você olha de lado, a luz bate. Tá, retiro o que eu disse. Ele veio com o pincel de iluminador e ele passou na cara dela inteira. Ele veio sim com o iluminador aqui na região do blush. E ele passou um pouco aqui também, no meio da testa dela. E do lado de cá também veio pra região do blush. E aí ele só falou também que ele gosta de passar antes do blush pra ficar mais natural. E aí ele pôs também no centro do rosto dela. Bastante. E ele pôs bem aqui também, ó. E aí ele explica também que aqui ele não vai passar mais pó porque ele selou tudo com o iluminador, né? No caso já tinha selado, era tudo mesmo. Aí ele vem na paletinha dela de blush, pega o tom mais claro. Eu sou apaixonada nesse blush aqui, ó. Porque em cada pessoa ele vai ficar num tomzinho, ele meio que reage com a pele. Inclusive o meu é o único aqui que sumiu o Fzinho dela, porque eu uso muito. E aí ele aplica mais aqui, ó. Bem no centrinho do rosto. E vai indo aos pouquinhos assim pra cima do iluminador, só pra ficar uma coisa só. Que lindo esse blush, gente, ele é perfeito. E não se engane que esse blush claro não fica chinelada, porque ele fica assim. Na medida que você vai acrescentando camada dele na pele, ele vai ficando mais pigmentado, vai acrescentando mais cor. E aí ele passa mais nessa região aqui, vem só com o restinho que tá no pincel no nariz dela. E aí ele pega o tom mais escuro da paleta, que é esse tom aqui. E aí ele vem com ele mais do lado de cá e meio que selando o contorno. Então ele fala que ele nem passa mais contorno em pó. Ele só termina de selar aqui, ó, com o blush mais escuro, mas é bem pouquinho pro contorno também não ficar rosa, né? E olha, eu amei. E aí ele vai pra sobrancelha dela. Eu já tô aqui com a minha mais ou menos preenchida. Vou voltar aqui na minha pastinha, gente. Essa pastinha da Avon é tudo. Vocês viram que eu tô escurecendo meu cabelo de novo, né? Não vou voltar pro preto. Tô gostando desse tom de chocolate que ele tá aqui. Ele já tá meio desbotado, mas ele tá num chocolate acobreado. E eu continuo conseguindo usar essa pastinha. Ela é muito camaleão na cor dela, sabe? Dependendo da quantidade de produto que você pega, ela fica mais vermelhinha, raposinha, mais puxada pro chocolate. Olha, como que pode? E eu lembro que quando eu tinha a cor castanho mais escuro dela, eu não gostava. E eu lembro que a minha também endureceu muito rápido. Eu não sei se a Avon mudou a fórmula. E aí ele pega um corretivo e vai recortar a sobrancelha. Eu vou fazer isso com o La Mousse da Nath Capello. O meu é na cor Vanilla. E aí ele usa pra recortar. E pra já dar uma iluminadinha aqui abaixo, ó. Vou esfumar aqui com a pontinha da esponja. Aí ele já vai pros olhos, então eu vou fazer um olho aqui e depois eu volto. Bora acabar essa make, mas antes eu vou fazer a boca. E ela tá com ombre, só que eu não tenho
Torno marrom, então eu vou usar esse BT Velvet na cor Toffee da linha Bruna Tavares. Vou usar esse pincelzinho de boca aqui da Miss Friend, ele não tem mais numeração. Inclusive eu amei essa cor pra usar de batom. Ó, eu acho que a cor de batom que eu peguei é bem da cor desse BT Velvet. Qualquer coisa eu vou passar um pouquinho de sombra aqui, que vai ser o que temos pra hoje. Nossa, mas que boca seca, misericórdia. Eu não gosto de lábios ombrê. Inclusive, não sou a melhor pessoa fazendo. O cílio dela está mais claro, então vou pegar um gloss. Será que vai virar uma meleca aqui? Definitivamente não nessa boca. Tirei a boca e fiz de outro jeito. Usei o batom Samara por fora e por dentro eu passei o 283 da Ruby Rose. No final eu passo o gloss pra não ficar uma meleca aqui agora. E é definitivamente uma coisa que eu não faço na vida, né? Passar gloss em cima de batom mate. Agora vamos fazer este olho. Eu vou passar, ele não fez isso, mas eu vou passar um pouquinho da camuflagem aqui, ó. Porque o tom da minha olheira aqui me incomoda, então, pra ter certeza, tá bem uniforme a cor, então eu vou passar um pouquinho de corretivo ali. E eu já vou selar também, porque não tem sombra aqui no canto. Então eu vou pegar aqui um pó compacto, este é da Bruna Tavares, eu uso o tom mais claro. Eu vou selar aqui, ó, pra ter certeza que essa camuflagem não vai ficar acumulando ali nas linhas. E eu vou passar pó aqui também, ó, aonde eu passei corretivo aquela hora. Vou pegar aqui um lápis marrom, esse é da Fenza, e um pincel assim, ó. Esse aqui é do kit da Nath Teodoro, é o N118. E eu vou passar esse lápis marrom aqui, ó. E já vou vir com o pincel e vou começar a esfumar esse lápis. Um pouquinho de nada mais grosso aqui no final do olho e aqui no início do olho, mais na raiz dos cílios, sem engrossar demais esse lápis, ó. O que vocês acham? Que eu amei tanto essa maquiagem, né? Que quantas vezes eu já fiz esse esfumadinho aqui, né, gente? Eu amei, viu? Virou assim minha make pra usar todos os dias. Eu gosto mais do tom de marrom do lápis da Mariana Saad, mas ele tem brilho, né? E o brilho não sai depois que esfuma. Então, eu vou usar esse mesmo. Mas eu acho esse muito frio. Inclusive, se vocês tiverem dica aí de lápis marrom num tom mais quente, deixem aí nos comentários pra mim. Ó, agora eu vou voltar no lápis. Eu passei um pouco mais, ó. E já vim com esse lápis aqui no início, mas continuo com ele bem fininho. E aí eu dou uma esfumadinha, vou tirando o excesso de lápis do pincel. E só aqui no início é que eu subi um tiquinho de nada com esse lápis, ó. No início não, gente, no final. O primeiro esfumado tá pronto. Vou voltar no lápis, eu vou passar ele aqui no inicinho, ó, na linha d'água, ó, pra ficar bem marcadinho aqui esse cantinho. Vou na caneta delineadora da Frank, pra mim é uma das melhores que eu já usei. E eu vou fazer um traço muito fino aqui no início. Quanto mais aqui no início, mais fininho o traço. E do meio do olho pro final, esse traço dá uma engrossadinha.
Agora eu já vou fazer o quê? Eu já vou colar os cílios postiços, porque o Helder só deu acabamento na parte de cima aqui do olho com a última sombra com os cílios postiços colado. Eu vou usar esse aqui, ele não tem marca, mas como a ideia é que o olho fique mais puxadinho, meio fox eyes, então eu escolhi um cílio que o início é menor e ele é mais gateadinho no final. Vou colar e já volto. Já colei aqui os cílios postiço e já passei máscara também para unir o meu cílio no postiço. Eu vou voltar aqui no lápis marrom só para dar um acabamentinho aqui, ó, para deixar aqui bem marronzinho também. Já vou para a parte de baixo, esse mesmo lápis eu vou passar ele aqui no início bem fininho na linha d'água e aqui no final eu vou passar mais grosso e deixar ele mais borradinho para fora assim, ó. Vou pegar um pincelzinho de precisão, esse aqui é o SC621 da Seven Colors. E eu vou dar uma esfumadinha aqui, mas bem de leve, porque aqui no início do olho eu não quero que esse lápis desça muito. Ó, e aqui no final eu vou esfumar já unindo esse esfumado aqui em cima também, ó. Vou pegar um pincel menor, esse aqui é um pincel lápis da Ruby Rose, é o E30. E uma sombra preta, eu tô usando a sombra preta da Nine Shades. E eu vou colocar esse preto aqui em cima, ó. Eu não sei por que que ele fez isso depois já dos cílios colados. Mas, se ele fez, eu vou fazer também, ó. Pode ser para a sombra aparecer mesmo depois de ter colado os cílios? Pode ser, mas ele não explica, né? Ele não revelou todos os seus truques. Eu vou fazer depois também. E aí ele foi aplicando aqui no finalzinho do olho e dando umas esfumadinhas assim com o dedo mesmo, ó. Ele também deu uma puxadinha de nada nesse preto assim, ó. E essa parte não mostrou, mas eu vi ele dando acabamento no olho dela com uma sombra marrom. Então, eu peguei a própria paletinha dela, bem pouquinho mesmo desse tom aqui, ó, o segundo tom, com o mesmo pincel que eu usei para esfumar o lápis marrom. E eu fui passando aqui bem de leve. Em volta do lápis marrom, para deixar mais nesse formatinho assim, ó. Mais no formato Fox mesmo. E ter selado aqui antes com pó compacto também ajuda a esse marrom não pigmentar demais e não agarrar, porque esse, por exemplo, que eu tô usando, que é o contorno da Fran, ele é mega pigmentado. Então, onde ele encosta, ele pigmenta muito. Se eu ponho ele aqui na pálpebra em cima do corretivo, ele ia aparecer demais. Nesse caso aqui, eu queria só uma sombrinha dele mesmo, ó. E aqui nessa parte de baixo, ele pega um pincelzinho assim, parecendo de delineado, vai na sombra preta e ele passa esse pincel com a sombra preta bem aqui na raiz dos cílios, aonde que ele deixou o lápis marrom mais grosso, ele passa preto. E aqui no início do olho, ele usa sombra marrom. E a que eu tenho que mais parece com o tom do lápis também é o contorno dela aqui, o tom mais escuro. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essa sombra e vou aplicar aqui, ó, no início do olho mais fininho, pra acompanhar o lápis que eu apliquei ali mais fininho também. E com essa mesma sombra, eu vou fazer a marcaçãozinha aqui, ó. Lembrando que se você tem o olho bem juntinho, não faça isso, porque vai parecer que seu olho é ainda mais junto. Vou finalizar aqui com máscara de cílios. E pro acabamento final, eu vou voltar no pó compacto da Bruna Tavares, que é um pó meio que borrachinha, tá? Ele tem bastante cor e eu gosto
de depois que eu termino a maquiagem, vir com ele e passar em algum cantinho assim que eu quero destacar, que fique mais luminoso, ou que eu quero arrumar algum borradinho. Ele serve muito para isso. Nesse biquinho aqui que eu faço, ó, com a sombra, eu adoro vir com esse pozinho e depois e fazer assim, ó, que ele clareia mais a região e destaca a sombra escura que eu coloquei ali. O único gloss transparente que eu tenho aqui no momento é esse lip tint aqui, esse lip tile da Fran, né, que é o meu não arde bolhufas. Na verdade, ele tem um tomzinho vermelho que vai dar uma esquentadinha aqui no batom, que o meu tá mais frio que o dela. Mas é isso. E aí, o que vocês acharam? Eu tô apaixonada nesta maquiagem. Eu já fazia igualzinho a parte de cima, mas eu não fazia isso aqui na parte de baixo. Eu amei esse detalhe, achei que combinou muito com o formato do meu olho. Deixou ele menos redondo assim, sabe? E mais gateadinho, essa parte mais escurinha aqui embaixo, com o puxadinho aqui, seguido do lápis fino. Enfim, eu amei. Se você tem o mesmo formato de olho que o meu, vai dar certinho. Se não, adapta aí pro seu formato. Mas eu achei uma maquiagem chiquezinha, olha só, um delineado meio que esfumadinho, só que mais concentrado aqui. Gostei também da parte que aplica a sombra preta depois, pra deixar ela de um jeito que dá mais volume aqui no final dos cílios, que é aquele cantinho mais escuro que eu sempre falo pra vocês. Enfim, gostei demais da pele, dessa questão de usar 2 tons de blush, aqui o mais claro, aqui o mais escuro. Não tô sentindo falta do contorno cremoso, do contorno em pó. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.